Fala aí, meus queridos, minhas queridas, seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, mais um assunto assim de planejamento, de preparação para o próximo ano, falando sobre tendências e automação e tecnologia. Cara, eu venho falando bastante assim sobre automação, venho falando bastante sobre tecnologias, mas casualmente no vídeo anterior, até deixo a referência aqui para vocês, a gente falou sobre as tendências na logística. E um dos fatores lá, dos 7, 8 fatores que eu botei, um dos últimos era o de automação. E muita gente gerou questionamento sobre isso. Eu achei importante então a gente dar uma abertura mais específica sobre esse tópico, que ele está sendo muito em voga. Eu já explico por que ele está tão em voga na tomada de decisões das empresas, dos gestores, dos dirigentes, em termos de estratégia de negócios para os próximos anos. Mas antes disso, eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te dizer. É muito importante que você nos ajude a continuar aumentando a nossa representação como canal, como fonte de conhecimento dentro do Google, dentro do YouTube, através da sua tão importante inscrição. Então, por favor, ative a notificação aqui, ali no sininho, porque aí sim você fica sabendo dos vídeos que você vai receber e isso aumenta a nossa relevância aí em termos de importância na logística brasileira, porque o nosso mote aqui é elevar o patamar da logística através da educação. Então, claro, o Ser Logístico Raiz já entrou rachando ali naquele like lindo para nos fazer com que o algoritmo perceba que esse conteúdo é importante para nós, seres logísticos, né? Muito bem, então, cara, o que é que está acontecendo assim de fator preponderante dentro da logística, que eu tenho certeza que vocês aí já estão percebendo isso, talvez até no dia a dia, trabalhando, vocês veem isso acontecer, mas não percebem que isso está dentro de uma grande tendência de mudança, que é principalmente o fracionamento. Ou seja, em 1832, na época que eu atuava ali na operação logística, cara, era comum, e eu vim de indústria, a distribuição era paletizada, pallet, um SKU por pallet, vendia uma carreta só de um SKU de um determinado produto. Era uma época linda, era fácil para nós operarmos. Poucos SKUs e venda em pallets fechados. O que aconteceu? Isso não existe mais. Hoje, o advento do e-commerce e principalmente de variação, muitos SKUs, sabores, fragrâncias, novos produtos, tudo isso vem influenciando diretamente no que o teu cliente queira comprar menos quantidade e contar com o teu estoque, e ele compra com mais frequência. Então aumenta a frequência de entrega, a entrega é com menos linhas de produtos, menos apanhas. Então a complexidade está aumentando em todos os centros de distribuição através do fracionamento. O outro efeito muito grande é o próprio e-commerce. O cara no e-commerce ele compra um SKU, um item. Então é uma linha, uma apanha, aumentando bastante a intensidade dos pickings. Então a venda direta ao consumidor é uma tendência também muito grande. A redução de elos na cadeia de suprimento também é uma tendência muito grande. Então tudo isso vai acontecendo o quê? Eu aumentando a complexidade no centro de distribuição. E aí vem essa tendência de automação em termos de tecnologia. Vamos ver o seguinte, ó. Como é que eu tenho, quais são os níveis de automação que eu posso ter? Então o primeiro deles aqui é o de automação propriamente dito. E aí, cara, aqui tem uma coisa legal, vou deixar de brinde para vocês, então por favor, ó, olha muito isso aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo um link que vocês vão acessar esse link e lá vai receber um e-mail com um arquivo onde eu vou botar inclusive vários vídeos para vocês enxergarem o que eu estou falando. Porque eu vou falar aqui sobre automação, vou falar sobre outros fatores aqui e eu não vou poder deixar nesse vídeo todo esse conteúdo. Então, aí eu vou mandar um arquivo para vocês com links de outros vídeos relacionados a esse conteúdo,
para que vocês possam olhar e estudar esse conteúdo com outras referências, e eventualmente até que não são do canal do Ser Logístico, tá? Então clica ali e te inscreve para receber este e-mail totalmente gratuito para vocês, tá? Então, em termos de automação, quando a gente está falando de automação, eu estou falando aquela coisa básica, assim, ó. Essa caneta aqui já foi para banho. Aqui, ó. TMS, estou falando aqui de WMS, estou falando aqui de roteirizador, estou falando de sistemas de simulação. Então, aí mas Mexique, eu vou deixar lá nesse arquivo que eu vou mandar para vocês, para quem se inscrever ali, né? Vou mandar o TMS, vou mandar o WMS, vou botar vídeos exemplificados, vou mandar um vídeo sobre o que a gente fez sobre roteirização que não está disponível no canal, só exclusivo, portanto, para vocês, tá? Então, quando a gente está falando de automação, eu estou falando aquela coisa feijão com arroz. Então, percebam que aqui já não é papel, a tua operação já não usa papel, ela está usando um WMS, ela já tem um TMS para controle do frete, ela já vai ter roteirização otimizando as entregas, por quê? Porque eu tenho mais entregas pequenas para ser feita, carro pequeno, entregas de repente na residência do teu cliente. Aí eu já vou começar a usar outros fatores importantes na distribuição, como por exemplo um dark store, que é um negócio que ainda, cara, tem empresa que tem mais de 400 dark stores somente em São Paulo, para vocês terem uma ideia como isso está se proliferando, e eu preciso ter tecnologias para controlar isso e principalmente tirar a mão de obra da operação. Ou seja, por isso que eu falo todos os dias para vocês, cuidado, não se tornem mão de obra de repetição, busquem a mão de obra de inovação, que é disso que nós estamos falando aqui, inovação todo o tempo, para que a inovação ela é desinflacionária, ela reduz o custo da operação, ela consegue ter, com o mesmo tamanho de equipe, aumentar a produção, que está muitas empresas, pelo menos que a gente recebe aqui de contatos de projetos aqui, tem muito focado nisso. Estou com projeções de crescimento de meu negócio, portanto eu preciso conseguir crescer sem necessariamente aumentar o número de pessoas trabalhando comigo. Então o segundo fator aqui, que é muito importante, que está acontecendo direto, é a mecanização. Mas, Mexique, o que é isso, a mecanização? Por exemplo, a gente fez um vídeo maravilhoso junto com o nosso patrocinador aqui do canal, que é a Invent, vocês viram a marquinha dele no início do vídeo, que foi o vídeo da Multilaser. Neste vídeo da Multilaser, eu mostrei lá o sorter. Então, quando a gente está falando de mecanização, aqui nós estamos falando o quê? Ó, sorter, esteiras. E aqui nas esteiras, eu tenho esteiras, por exemplo, tracionadas, eu tenho esteiras por gravidade, eu tenho esteiras manuais. Está dentro de mecanizar a operação. Eu vou botar aqui também, junto com o sorter, com as esteiras, eu vou botar aqui, ó, balanças automáticas, cubadores. A balança e o cubador para transportadora, fiquem ligados, é muito importante. Inclusive nesse documento que vocês vão receber vai ter um vídeo lá sobre sorter, explicando os tipos de sorter que tem, etc. Então, cara, olha a quantidade de coisa que a gente está falando aqui. Na mecanização significa o seguinte, que eu não preciso de tanto equipamento de movimentação, não preciso tanto operador de empilhadeira, que eu estou tirando a movimentação, estou tirando o transporte, observem isso, é muito importante. Eu estou tirando o transporte, que é uma perda do operador, o operador estar caminhando, se deslocando. E o que eu faço? Eu vou lá e boto que algo leve o produto para o separador, para o preparador de pedidos, para o picker. Então a mecanização tem com isso. A esteira serve para quê? Traz o produto até mim. Eu separo o que eu preciso e ele volta. Isso eu posso também fazer com o nosso terceiro nível de robotização. Sim, aqui a gente tem, que vai estar no documento para vocês darem uma olhada, um vídeo do Alibaba mostrando aquelas tartaruguinhas carregando os produtos. Vou mostrar o vídeo da Amazon, também com os equipamentos. Para que serve aqueles robozinhos todos?
Aqueles robozinhos são trazendo o produto até o picker faz a seleção e o equipamento leva o estoque de volta. Então isso é muito rápido, ou seja, também existe a operação de put wall, que também é feita pela Invent, por exemplo, que está no vídeo da Multilaser ali também, vocês deram uma olhada, só que é o seguinte, ali o operador está com... Por que é o wall? Porque é uma parede, porque ele está fixo naquela zona ali. No caso da Amazon, no caso da Alibaba, por exemplo, eles trazem a parede, eles trazem o wall, eles trazem o gabinete, a colmeia até o operador. O estoque já está posicionado em colmeias. Então ele traz, o separador faz a apanha e ele monta o pedido. Então aí que está a grande lance. O operador, portanto, produz um número de pedidos muito alto. Por quê? Porque ele não perde tempo se deslocando. Então a mecanização e a robotização são coisas que eu comentei aqui várias vezes já ao longo do tempo, mas eu vou resumindo aqui tudo num conteúdo só, que na última feira que eu estive nos Estados Unidos, foi em Atlanta, cara, lá foi a primeira vez que na feira tinha mais estandes de robôs do que de equipamentos de movimentação e armazenagem de material tradicionais. Que nos remete já para o ponto 4 aqui, que é a logística 4.0. Ou seja, a logística 4.0, ela vai para outro nível. Talvez tenha, eu conheço, pelo menos sei que existe um CD no Brasil que ele já está com 4.0, que é o CD recém-inaugurado aí de uma indústria que eu vou deixar nesse arquivo que eu vou mandar para vocês aqui, para quem se inscrever no e-mail. Então, cara, baixa esse negócio e guarda isso para vocês estudarem e eventualmente pesquisarem conteúdo sobre tecnologia, sobre automação lá, tá? Nessa logística 4.0 significa o seguinte, que eu começo a ter predição, eu estou tudo ligado em 5.0, o Wi-Fi dentro do armazém está na velocidade do 5.0, baixa latência, um robô conversa com o outro, eles têm mais autonomia para caminhar dentro do armazém, para fazer as operações dentro do armazém. Tudo dentro do 5.0 significa que eu tenho controle online, seja lá onde eu estiver. Então eu consigo estar enxergando o que está acontecendo dentro da operação em qualquer lugar do mundo. Então, esta evolução do 4.0, temos vídeo aqui no canal falando sobre os fatores que determinam se a tua logística está no nível 4.0, né? E o que é o 4.0? Porque teve o 1.0, 2.0, 3.0, até chegar na indústria 4.0, que originou isso, e a gente trouxe isso para dentro da logística. Temos vídeo aqui no canal também trabalhando bem esse assunto, tá? Aí fica aquela pergunta, e eu quero que você comentem aqui. O que você está? Nível 0. Nível 0. Papel. Não tem nenhuma tecnologia dentro da minha operação logística. Estou com algum desses caras aqui já trabalhando. Já estou no nível 1. Já tenho alguma esteira, já tenho algum pick and buy light, já tenho alguma coisa. Já estou no nível 2. Robozinho. Eu tenho uma paletizadora, que é um robô. Eu tenho e é muito legal vocês verem isso depois. Até eu pedi para cortar um pedacinho aqui e botar aqui, ó. O robozinho trabalhando com a montagem de pallets mistos. Lembra que eu falei? Pô, eu estava acostumado a operar pallets completos. Pegava lá um pallet, uma empilhadeira, né? Pegava o pallet e mandava bala. Agora não, agora eu tenho que mandar um pallet mistos. Entra como regras de negócio, ó, regras de negócio, dizer o seguinte, eu posso vender camadas de pallets. Então eu tenho que misturar, eu pego uma camada aqui de arroz normal, outra camada de arroz integral, outra camada de feijão, outra camada de lentilha. É isso que esse robô está fazendo aqui. E aí eles usam os LGVTs, que são esses robozinhos que ficam trazendo os pallets para que ele pegue a camada, o robô pega a camada e vá montando o pallet misto ali, o pallet salada, algumas pessoas falam. Então, um exemplo de robotização assim, que entendo eu que é uma solução que deve crescer muito no longo prazo. E esses tipos de robôs, eles conseguem, porque trabalha 24 horas por dia, não vai no banheiro, não pega transporte, não pega nenhum vírus, trabalha 24 horas.
pelo custo deles, eu tenho percebido que vai ter um boom desse negócio aí. Até o Elon Musk da Tesla está falando em robôs, de forma a produzir robôs em alta escala para a implementação na mão de obra, né? E o 4.0, que ainda assim, aqui no Brasil, eu conheço um CD, para vocês terem uma ideia, eu acho que ainda tem muito para desenvolver nesse aspecto. Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo 2 outros vídeos importantes, complementares sobre isso, falando ali sobre o futuro do supply chain, falando também de tecnologias da logística, tá? São vídeos que a gente já produziu aqui no canal, que são muito legais para vocês aproveitarem e também complementar o conteúdo sobre isso aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos, até o nosso próximo vídeo. Valeu!